Ele já está comandando o futebol azulino na parte técnica. Antônio Oliveira comandou seu primeiro treino de maneira oficial com o técnico do Clube do Remo. Mas como assim, Ronaldo? Como ele treinou? Se ele ainda não assinou contrato, se ele ainda não foi apresentado oficialmente pelo Clube do Remo. Calma que a gente vai te explicar todo esse BO. Além disso também, tem uma fala a respeito do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, que falou a respeito do porquê que Antônio Oliveira ainda não foi anunciado, do porquê que ele ainda não assinou os contratos, e também ele falou sobre as contratações do Clube do Remo. A gente vai estar falando sobre tudo isso agora aqui nesse vídeo no canal RS Live Esportes. Mas antes eu peço para você aquele apoio, que você já sabe muito bem, né? Se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E vamos lá, bora falar dessa informação, bora falar desse conteúdo, porque o Marcos Braz concedeu uma entrevista coletiva hoje lá no Baenão, onde ele falou a respeito de dois assuntos. Primeiro, sobre Antônio Oliveira. O porquê que ele ainda não assinou o contrato, o porquê que ainda não houve esse anúncio oficial por parte do Clube do Remo. E ele explicou que existem algumas questões burocráticas a serem resolvidas para poder sim fazer ali o contrato e anunciar de maneira oficial. Mas ele tratou de tranquilizar o torcedor azulino, dizendo que tá tudo certo, que o Antônio Oliveira vai permanecer, ele vai ficar no Clube do Remo. Bora acompanhar. Para deixar claro e de maneira tranquila, toda a torcida do Remo, todo mundo que acompanha e quer o êxito do Remo nesse campeonato, fiquem tranquilos, o técnico já está aqui, já deu o treino hoje, já está trabalhando desde as 7 horas da manhã, que todo mundo chegou muito cedo aqui para fazer os ajustes, as adaptações das instalações. Então, assim, isso não será problema. A gente tinha uma demanda da parte jurídica do treinador para que aguardasse um pouco mais para os anúncios, e a gente não viu isso como nenhum problema, como nada que não fosse dentro dos interesses do Remo, que é o mais importante. Foi por isso que a gente ainda não anunciou. Isso será feito no momento certo, no momento tranquilo, mas eu quero deixar claro que ele já está trabalhando, já está muito bem enturmado aqui nas apresentações que deveriam ser feitas durante o dia aqui. Além disso, também ele falou sobre as contratações do Clube do Remo. O Remo que fez poucas contratações, ou melhor, fez contratações pontuais, mas ele explicou que o Remo, na próxima janela de transferência, vai ser mais agressivo com relação à contratação. E o que isso significa dizer? Significa dizer que dispensas poderão ocorrer na próxima janela de transferência para dar esse fluxo aí dentro do elenco. Afinal de contas, o Remo está lá em cima e quer se manter ainda nessa briga pelas primeiras posições da Série B. Bora acompanhar o que o Marcos Braz falou sobre isso. Não, com certeza nós iremos fazer contratações, nós tentaremos e vamos qualificar ainda mais o elenco para os objetivos finais da temporada. O que aconteceu é que 48 horas depois que eu cheguei aqui, a gente já tinha um processo de saída de uma comissão técnica inteira. E eu, por razões óbvias, eu estava tratando com o técnico quem iria sair por pedida dele, quais seriam as possibilidades de vinda de atleta. Isso foi interrompido, mas a gente não deixou de fazer algumas contratações pontuais. Deixar claro e lembrar para a torcida do Remo que esta era uma janela que era para ajustar para os clubes que foram para o Mundial, mas que não poderiam não servir para os outros clubes. Não poderia fazer uma janela para um clube e não fazer a outra janela para outro. E isso aí, então, foi feita uma abertura de somente de 10 dias, 9 dias, para que pudesse fazer. Mas o Remo não deixou de trabalhar. Trouxe um jogador do tamanho do Marrone, um jogador que ainda tinha 1 ano de contrato na Dinamarca, um jogador em que a gente usou a experiência e a relação internacional que eu já trazia de outros lugares.
O Remo não gastou absolutamente R$1 em nenhuma contratação que fez até agora. É importante eu falar isso porque a gente tem algumas informações truncadas em relação a isso. Vieram 3 jogadores, 2 do Fluminense e o Marrone. Esses 3 jogadores, o Remo não gastou nenhum real e ainda tivemos alguns ajustes que foram muito bons para o Remo em termos de custo do atleta aqui. E isso será feito na sequência na próxima janela. A gente entende, a gente sabe da capacidade do clube, sabe do tamanho do clube, sem que o Remo perca qualquer coisa, qualquer ponto na área técnica ou tática para o segmento da competição. Bem, sobre contratação, é um movimento natural. As contratações elas vão girar dessa forma, é um movimento natural. Isso é algo que vai acontecer não somente com o clube do Remo, mas com outras equipes também. É um movimento, como eu falei, natural. Então a gente, vai aguardar as movimentações, o que o clube do Remo vai fazer com relação a essa janela. É claro que se vai ter contratação, fatalmente também vai ter dispensas. Isso vai acontecer, é um processo natural, até porque o elenco não pode ficar muito inchado. Então ele vai fazer esse fluxo também com relação a esses outros atletas. E com relação ao Antônio Oliveira, qual é a situação que está acontecendo? Por que está tudo travado? Vamos lá, eu conversei com meu amigo Jorge Filho do canal Meu Poderoso Leão, ele inclusive colocou esse conteúdo no canal dele, vale a pena você dar uma ida lá para conferir. E é o seguinte, o Remo ainda não pôde adiantar relações com relação ao Antônio Oliveira, porque ainda existem entraves relacionados ao Daniel Paulista. Quais são esses entraves? O Daniel Paulista alega que o Remo está devendo um percentual para ele. Só que o Remo está questionando isso, porque o Remo, na realidade, não estaria devendo nada para o Daniel Paulista. Pelo contrário, é o Daniel Paulista que estava devendo para o clube do Remo. Ou seja, ainda está essa situação. Por isso que o bid ainda não mudou. Só que, além disso também, o Antônio Oliveira, ao que tudo indica, existiam ali alguns entraves dele com o Sport também. Entraves financeiros, é importante destacar. E parece que ele já entrou em acordo, saiu uma matéria, acho que hoje, dizendo que ele entrou em acordo, não sei se foi ontem ou se foi hoje, dizendo que ele entrou em acordo com o Sport para o pagamento da multa ali, para que ficasse tudo certinho. Então, ao que tudo indica, a partir de agora, parece que vai começar a andar, e aí o contrato vai ser feito, ele vai assinar, e aí fica tudo pelo certo. Só que realmente fica uma insegurança, digamos assim, do torcedor, porque é um processo natural, né? O técnico chega, assina o contrato e já começa o trabalho, já coloca no bid, aí vai pro jogo. Nesse caso, tá um pouco diferente por conta desse processo todo que está acontecendo. É entrave de lá, é entrave de cá, que precisa se resolver para poder aí sim anunciar de maneira oficial, colocar ali o nome do técnico no bid, para que ele possa ir para a beira do campo comandar o time. Agora, pelo menos lá no campo, nos trabalhos diários, a partir de hoje, Antônio Oliveira já vai estar à frente do clube do Remo, já vai estar aí fazendo as suas atividades, e a gente deseja sorte, a gente deseja sucesso, para que ele possa fazer um bom papel aí à frente do comando técnico do clube do Remo. E a gente vai aguardar, claro, novidades a respeito desse assunto. Mas e aí, torcedor azulino? Deu uma tranquilizada agora? Ainda tá meio ressabiado? Coloca a tua opinião aqui embaixo, fala comigo, bora interagir. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo. E para o vídeo também, que é importante, que agora tem isso no YouTube, né? Tem que ripar o vídeo. E aí, acompanhar, claro, todos os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente. E a gente conta demais com o teu apoio. Valeu, tamo junto e até a próxima!